Olá, sétimo ano querido, tudo bem com vocês? Hoje é dia 25/3, vamos para mais um encontro geográfico pelo canal do SEV. Vamos começar pela correção das atividades da aula anterior. Vamos lá? Começando pela correção da página 112, falamos sobre os nossos índios e aí vem 3 perguntinhas sobre a influência da cultura indígena. Letra A, vocês vão citar 3 influências indígenas na nossa cultura, na nossa culinária, desculpa. Então, vocês podem citar açaí, tapioca, mandioca e outros mais, é só pesquisar. Não precisa ser esses 3 que eu estou ditando, tá? 10 palavras originárias da língua indígena. Eu coloquei um vocabulário no último vídeo que nós vimos sobre os nossos índios, e aí vocês pesquisam para totalizar 10 palavrinhas, tá bom? Letra C, 2 influências da cultura indígena em nosso vestuário. E aí vocês podem colocar colares, né? Bijuterias feitas com penas e alguns tipos de roupas e pinturas. Então é só vocês pesquisarem também e escrever aí nessas 3 questões, ok? Continuando a correção, tem a figura aqui de uma indígena e aí tá pedindo para vocês escreverem a diferença entre como vive o nativo, que o autor, né, do quadro reproduziu, para vocês poderem escrever a diferença dos nossos índios com esse nativo que ele reproduziu. E a primeira diferença aí que vocês vão ver é o tipo de vestuário. Os nossos indígenas não usavam roupas, usavam vestuários a partir de penas, né, de algum tipo de animais que eles gostavam de usar no corpo. E também outra coisa que vocês podem perceber nessa pintura é a vegetação, tá? Logo atrás aí da indígena tem uma bananeira. Então isso já foi introduzida pelos colonizadores para poder se fazer o plantio e se ter a exportação para outros locais. E lá atrás também vocês podem ver uma fazenda, que já começavam os colonizadores a se instalarem aqui no nosso Brasil, tá? Então a primeira diferença aí é a roupa e a segunda a vegetação e as plantações, ok? Página 113, aí tá falando da preservação, que é de muita importância para o indígena. E aí vocês vão escrever com suas palavras a importância da preservação, que eles tinham, né, esse cuidado com a nossa natureza. Então vocês vão escrever que era importante para eles, porque era de onde eles tiravam sustento, onde eles viviam. Então tinha uma relação de respeito, de cuidado, tá? Do que a natureza oferecia para eles, então eles tinham que cuidar para ter sempre, ok? E no número 4 está pedindo para citar 3 fatores que impedem a legalização das terras indígenas. Hoje em dia, os nossos índios precisam do Instituto da FUNAI para poder legalizar as terras que antes eram deles, né? Então é muita burocracia dos proprietários das terras, né, que não querem ceder, e a falta de funcionários na FUNAI para poder fiscalizar. Então isso tudo aí está escrito no livro. Dei uma observação para vocês poderem resolver a resposta. Escrevam com as palavras de vocês, ok? Correção feita. Se ficar alguma dúvida é só levar na sala de aula quem está presencial, e quem não está mandar pela coordenação, tá bom? Agora vamos aos estudos de hoje, tá? Será no livro de vocês e falaremos da nossa herança cultural, tá? Vamos começar aí a aula de hoje. Então hoje vamos conhecer as bases formadoras da nossa população: os índios, os colonizadores, né? E os africanos que vieram para cá. Já habitavam em nossas terras os nossos indígenas, com seus costumes e as suas realidades. Logo depois chegaram os colonizadores europeus e assim tomaram posse das nossas terras. Para extrair nossas riquezas,
Não foi suficiente a mão de obra indígena, então foi preciso trazer africanos para a mão de obra, para o trabalho escravo, né? Depois de algum tempo, vieram imigrantes de várias partes do mundo para tentarem vida nova em nosso país. Então, o que são imigrantes, né? Qual é a definição de imigrante? São indivíduos que entram em determinado país para trabalhar ou para fixar residência, permanentemente ou não. Então, esses imigrantes vieram para cá fugindo de guerra dos seus países e tentaram uma vida nova aqui no nosso Brasil. E eles vieram de onde, né? Vamos conhecer aí de quais partes do mundo eles vieram. Os suíços vieram da Suíça, da Alemanha, da Holanda, da Itália e do Japão. Todos esses imigrantes vieram para o Brasil e constituíram a base da nossa população. Por isso o Brasil é tão miscigenado, tá? Vamos ver aí o que significa miscigenação. É o processo gerado a partir da mistura entre diferentes etnias. E olha que o nosso Brasil tinha uma mistura muito grande, né? O Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo, por causa da presença de diferentes etnias que colonizaram e imigraram para o país. Acabei de explicar agora para vocês, tá bom? Agora vamos aprofundar o estudo sobre os africanos no Brasil, tá? Que é a herança aí que eles deixaram pra gente. Então vamos aprofundar o estudo sobre os africanos. Os africanos no Brasil. Escravizar os nossos índios não foi o suficiente para a exploração econômica de um território imenso como o Brasil. A partir de 1550, a mão de obra indígena foi substituída pelo negro africano. Foi enorme a quantidade de africanos retirados de seus locais de origem para terem sua força de trabalho aproveitada em terras brasileiras. Então aí o planisfério circulado de vermelho, o continente africano, de onde vieram essas pessoas que iriam ser escravizadas. Agora reparem as setas, né? Tá aí o nosso Brasil e o continente africano. Então essas setas eram os grupos, né? Que eram determinados que saíam do continente africano para a mão de obra escrava no Brasil. E eles eram denominados como os bantus e os sudaneses. Eram povos do continente africano que se dividiam conforme as suas regiões. Então os bantus vinham dos países da Angola, Moçambique, e os sudaneses da Costa do Marfim, da Nigéria. Então esses grupos vinham de lugares distintos e eram separados e denominados como bantus e sudaneses. Como eles eram transportados, né, em navios chamados de negreiros e sofriam todos os tipos de maus tratos dentro desses navios. Nessa foto, vejam o interior de um navio negreiro. Os africanos vinham como mercadorias empilhadas nessas setinhas vermelhas aí, como se fosse uma maquete, né, do navio negreiro e de que forma que os africanos vinham transportados. O trabalho que os africanos eram forçados a realizar era em engenhos de cana-de-açúcar, agricultura e serviços domésticos. Eles viviam em senzalas, tá? Eram grandes alojamentos que se destinavam à maioria dos escravos nos engenhos e fazendas. Então, quando eles chegavam nessas fazendas para trabalhar, eles viviam em alojamentos, que eram chamados de senzalas. Mas eles se refugiavam, tá? E o nome desses locais onde eles se refugiavam eram quilombos. Eram locais de refúgio dos escravos africanos. Era formado em locais de difícil acesso para impedir a captura dos escravos fugidos. O mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, que existiu no atual estado de Alagoas. Foi destruído em 1694 e o seu líder, Zumbi, foi morto no ano seguinte em uma emboscada. Aqui nessa foto representando um quilombo, que eram os locais onde eles se refugiavam, né? Fugiam dos maus tratos para poderem viver isolados. E aqui, hoje em dia, é um patrimônio da cidade de Alagoas, vamos dizer assim, as ruínas do Quilombo dos Palmares, que eu acabei de falar agora para vocês.
ok? Logo após, né, depois de um certo tempo, veio a abolição da escravatura, né, a abolição dos escravos africanos, que determinou o fim da escravidão no Brasil. Foi um dos acontecimentos mais marcantes da história. Ocorreu por meio da Lei Áurea, que foi aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da Princesa Isabel. Eles nos deixaram, recebemos dos africanos a herança, né, como influência, e aí através da culinária, então estamos vendo na fotografia o acarajé, a feijoada, a capoeira, que é um tipo de luta, mas é como se fosse uma dança, o vestuário com roupas coloridas e estampas, a sua arte, né, o seu artesanato e algumas brincadeiras, né, que são também influência africana deixado pra gente como herança. O vocabulário também, estudamos na semana passada o vocabulário indígena, que ficou como herança, e também vocabulário dos africanos, né, palavras que eles utilizavam e que ficou no nosso vocabulário até hoje. Então aqui tem alguns exemplos para vocês. E para não esquecermos que preconceito e racismo é a denominação da discriminação e do preconceito contra indivíduos por causa da sua etnia ou cor. No Brasil, o racismo é considerado crime, com pena de reclusão a quem tenha cometido atos de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, isso é só uma mensagem para se refletir, já que estamos falando da nossa herança cultural, que são os africanos. E aqui uma mensagem para reflexão, tá? As cores são diferentes, o respeito deve ser igual. Até mesmo porque o Brasil é tão miscigenado, então devemos ter respeito. Ok? Então, amores, a aula de hoje foi com o conteúdo principal sobre a herança dos nossos antepassados, os africanos, tá legal? E aí vamos fazer uma pequena revisão dos pontos principais. Estudamos hoje sobre os formadores da população brasileira, então conhecemos aí um pouco da base dos formadores da nossa população, né? Como tudo começou, a base da nossa população brasileira. Então, conhecemos a história dos nossos índios, que foram os primeiros habitantes. Depois chegaram os colonizadores, tá? Aqui se instalaram. E depois os africanos, tá? Que aqui foram escravizados. Muitos não voltaram para suas terras de origem, tá? Mais tarde chegaram os imigrantes, que fugindo de guerra dos seus países, tentando uma vida nova, fizeram parte também da formação da nossa população. Por esse motivo, né, por causa da formação da nossa população com os índios, os europeus, os africanos e depois os imigrantes, o Brasil ele é tão miscigenado. Estudamos que os africanos chegaram aqui à força, vinham em navios negreiros, trabalhavam em diversos locais, tá? E nos deixaram como herança, né, a influência deles através da culinária, danças, vestuários, brincadeiras, tudo isso ficou pra gente como herança. Ok? Aula concluída, a revisão foi feita também. Espero que tenham assimilado o conteúdo. As atividades vão de revisão, né, referente ao primeiro bimestre, vou mandar pelo grupo da turma de vocês, tá ok? Quero desejar muito amor nesses tempos difíceis, tá? Fiquem com Deus e se cuidem.